Shalom, meus amados e queridos irmãos, que o Eterno abençoe mais uma vez a todos vocês. Vamos começar mais um estudo, aqui trazendo algumas exortações sobre a palavra do nosso Criador e algumas pesquisas que estou fazendo e gostaria de compartilhar com os irmãos. Vamos orar e agradecer ao Eterno por essa oportunidade que nós temos de levar essa mensagem. Mesmo nós aqui em nossa casa, temos a oportunidade de compartilhar com os irmãos. E a palavra diz que em tudo dai graças. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pela oportunidade que Tu nos dá de compartilhar o conhecimento que Tu vem nos trazendo. Que Tu nos traga, Pai, libertação e nos traga a Tua palavra, Pai, especialmente para confortar os corações daqueles que estão nos caminhos de Techuvá, de retorno à Tua palavra, e aqueles que estão ainda em busca dos caminhos verdadeiros que Tu deixaste, para que nós possamos herdar a vida eterna, que é a Tua santa e maravilhosa promessa, através do Teu Filho amado, que deu Sua vida para nos remir. É isso que Te agradecemos hoje. Que assim seja. Amém. Irmãos, ultimamente eu de vez em quando recebo algumas críticas por causa de questão de tempo, do vídeo, que às vezes demora muito, mas eu vou deixar aqui uma reflexão para aqueles que às vezes reclamam por vídeos longos, de estudo da palavra. Se vocês, irmãos, imaginam que nós que estamos gravando o vídeo, fazemos o vídeo assim de supetão, saibam que quem está gravando o vídeo, às vezes passa 1 hora, 2 horas gravando o vídeo para trazer essa palavra para vocês. A nossa pesquisa durou muito mais tempo. E saibam de uma coisa: se você é um servo do Eterno, o que vocês acham que vocês vão assistir ou fazer durante o reino milenar do Mashiach? Porque a palavra diz que ele virá para ensinar a Torá para todas as nações, para todos aqueles que foram fiéis a ele. Então você acha que você vai ficar assistindo jogo de futebol? Você acha que você vai assistir novela? Você imagina que você vai ficar, passando 2, 3 horas assistindo um filme? Será que você vai ficar jogando um dominó ou pelada? Será que você vai ficar preocupado com o que você vai vender, vai deixar de fazer isso, aquilo, outro? Lógico que eu não estou dizendo para vocês deixarem de fazer qualquer coisa, mas eu estou dizendo que vocês possam priorizar o seu tempo para aquilo que mais traz um resultado. E eu tenho a certeza que você está escutando as instruções, estudos sobre a palavra da Bíblia, não só do meu canal, mas de qualquer outro. Eu tenho certeza que você será bem exortado. Então eu peço a todos que, ao que terminarem o vídeo, se gostarem, deixem seu like, compartilhem o vídeo e também vocês possam se inscrever no canal, aqui tem a foto dos fariseus, é uma representação, lógico, do tempo do Mashiach, e por muitos chamados hipócritas, mas às vezes nós temos uma imagem distorcida daquilo que nos é passado. Porque no início, esse grupo que foi criado aqui, tudo origina-se, na verdade, com uma boa intenção. Esse grupo aqui especialmente foi criado com a intenção de criar barreiras para que a Torá do Eterno não fosse perdida, não houvesse uma assimilação dos judeus com as culturas daqueles que o afligiam. Então esses escribas e fariseus, muitas vezes chamados de hipócritas, eles criaram tacanotes, que são cercas, que para o cumprimento dos mandamentos do Eterno. Por exemplo, no dia de sábado não tem uma definição muito específica sobre como deve se guardar. Então o que é que esses senhores aqui faziam? Então sábado a gente vai criar algumas normas. A gente vai dizer que o povo não pode andar muito para não se cansar, já que é um descanso. O povo não pode curar. Existia um mandamento, das escolas rabínicas, que no início, quando foram criado o grupo de fariseus, que
que era essa seita do judaísmo, para criar essas normas para como guardar os mandamentos do Eterno, eles alegaram que essas normas que eles estavam falando para poder dar base à sua afirmação, que Moisés no Monte Sinai, além de receber a Torá escrita, recebeu uma Torá oral, e que eles estavam passando para o escrito aquilo que Moisés tinha recebido oralmente no passado, para dar base às suas doutrinas. Então existiam duas escolas, a escola de Shammai e a escola de Hillel. Hillel, ele tinha por precedente ser mais compassivo, né, ter mais compaixão e ser mais liberal, não apertar tanto. E já a escola de Shammai, ele era mais rígido, ele tinha mais, como é que eu posso dizer, rigorosidade a certas instituições da Torá. Por exemplo, o Messias, em determinado momento, ele aceita, vamos supor, esse aqui é Shammai, esse aqui é Hillel. Ele aceita a interpretação de Shammai sobre a questão do casamento, do divórcio, porque Hillel dizia que se a esposa fizesse um café errado, se a mulher olhasse de cara feia para o marido de manhã, esse rabino Hillel, ele tinha por precedente de dar a carta de divórcio. Alguém chegava lá para Hillel, olha, minha mulher queimou o pão. Então Hillel ia lá e dava a carta de divórcio. Já Shammai não, dizia que só poderia por alguns casos muito específicos, como o adultério, que é um caso grave, ou por caso de morte, né? Você poderia se casar novamente. Então o Messias aceitou essa interpretação de Shammai, não a de Hillel. Já na questão do Shabat, esse rabino Shammai disse que Moisés recebeu uma instrução de que não se poderia curar no Shabat. Por exemplo, se alguém tivesse uma enfermidade, tivesse cansado ou precisando de uma hoje, vamos dar um exemplo, precisando de uma vitamina, essa pessoa não poderia tomar a dose completa de uma vitamina no dia de sábado, tomava só uma parte para poder se recuperar no decorrer da semana e não no dia de sábado, porque isso poderia consistir em trabalho. Então o Messias não aceita essa interpretação e aceita mais a de Hillel, que era mais, como é que eu posso dizer, compassiva. E em determinado momento ele nega as duas doutrinas. Então nós estamos no nosso grupo de estudos no WhatsApp, passando um estudo sobre as obras da lei. Eu não vou entrar muito nesse detalhe hoje, porque a gente ainda está finalizando o estudo. Depois eu vou fazer um estudo sobre esse estudo que está sendo passado, sobre as obras da lei, e trazer aqui para os irmãos. De antemão, nós vamos ler aqui o início da Epístola aos Colossenses, e vocês vão entender claramente alguns pontos que nos é omitido, né? não é nos passado nas Escrituras. Começa falando: Paulo, apóstolo do Mashiach, pela vontade do Eterno, e o irmão Timóteo, né? Aos santos irmãos fiéis em Mashiach, ou seja, fiéis ao testemunho do Messias, que estão em Colosso. Quando você diz que é fiel ao Messias, você é fiel ao testemunho que ele deu, a tudo que ele fez, as práticas que ele andou, segundo os caminhos que ele andou. Então, quando você é fiel ao Mashiach, você vai seguir aquilo que ele seguiu. E era exatamente isso que eu estava falando para vocês, que o Messias, ele jamais criticou as obras do Pai. Você vai olhar toda a Escritura, você jamais vai entender ou vai ver um Messias sendo criticado por descumprir o mandamento do Eterno. Ele critica os mandamentos rabínicos desses homens aqui, dos escribas e fariseus, que diziam ter a Torá, a interpretação que foi dada a Moisés pelo próprio Eterno no Monte Sinai, onde na palavra só diz que o Eterno deu a Torá escrita e não oral. Então o Messias era contra isso, e Paulo, depois de algum tempo, combateu isso, inclusive em Colossenses.
Por isso que Paulo elogia aqueles que estão fiéis ao testemunho do Mashiach e não fiéis ao testemunho dos escribas e fariseus. Então, ele diz, graça a vós, a paz da parte do Eterno nosso Pai e do Senhor Yeshua HaMashiach. Graça damos ao Eterno, Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé, ou seja, nós ouvimos da tua fidelidade, fé em Yeshua HaMashiach, ou seja, a fé em hebraico traduz-se de uma palavra chamada emuná, que tem o conceito de algo firme, de algo fixo, de algo que você de confiança, de você estar em firmeza em algo. Então, nada do que pudesse vir os ouvidos desses homens de Colosso deveria abalá-los pela fé, a fidelidade, a firmeza, a confiança, né, ao Messias. Como o Messias diz, olha, aquele que tropeçar, essa é uma pedra de tropeço, né? Aquele que tropeçar nela será despedaçado. Outra vez ele fala que o sábio edificou a sua casa na rocha. Ou seja, você vai criar a sua fé em cima do testemunho do Messias, que foi justamente contrário às obras da lei, que era justamente a justificação pelas obras da lei, que esses homens diziam ter recebido a interpretação de Moisés, que pela prática das obras dos mandamentos do Eterno, eles seriam justificados. Coisa que o Messias combate lá em Lucas, capítulo 17 e 18, onde ele solta a parábola do fariseu e publicano. Ele fala também do servo inútil, a parábola do servo inútil, que não é por você praticar uma ordenança, você é empregado, não é porque você pratica o trabalho cotidiano que você deve ser honrado por isso. Pelo contrário, você deve receber o pago do seu trabalho. Então, o que é que os fariseus e escribas diziam? Que ao você fazer o trabalho, você deveria ser honrado, se sentar à mesa primeiro do que o patrão lhe servia a comida, e depois você ir dormir e deixar o patrão lá para limpar os pratos. Já o Messias ensina que não, diz, olha, quando vocês estiverem vendo o seu patrão chegar da cidade, você estiver no campo lá apacentando bois ou cuidando das vinhas, vocês vão, servem o seu patrão, depois que ele comer, você come, e aí sim, você ainda, depois de tudo isso, você vai dizer que é um servo inútil e não fez mais do que sua obrigação. Então era essa teologia que o Messias combatia. Então, Paulo está elogiando a firmeza desses homens no testemunho do Messias e do amor que tendes para com todos os santos, ou seja, o amor que você tem para com aqueles que estão na mesma fé que vocês. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Opa! Qual é a verdade, a esperança que se dá no Evangelho que é dito hoje, que o Messias morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, e que esse é o Evangelho que é do reino? Porque o Evangelho do reino consiste em obedecer, como está lá em 1 Pedro, também fala sobre o Evangelho deve ser obedecido. Você vai obedecer o que no Evangelho? Que Evangelho é esse que é pregado? Nós vamos ver que esse Evangelho, essa palavra da verdade, é justamente a palavra do Evangelho. E essa esperança está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra do Evangelho. Ou seja, a esperança é do mundo vindouro, onde você estará fazendo a vontade do Pai, você estará no reino eterno do Pai. Então nós vamos entender o que é essa palavra da verdade do Evangelho. Qual é o Evangelho e qual é a palavra da verdade. Eu vou fazer também um estudo sobre o Evangelho do Mashiach, porque é muito distorcido também algumas questões sobre o Evangelho, tá? Nós vamos ver aqui no livro de João. Deixa eu abrir aqui. Agora esse site mudou. Peço aos irmãos um pouco de paciência. No João capítulo 17, versículo 17, diz o seguinte, ó:
Vamos ver o que é a palavra da verdade. Santifica-nos na tua verdade. Veja o que aqui está dizendo aqui, ó. A tua palavra é a verdade. Agora a gente já tem uma pista. A própria palavra do Eterno é a verdade, que é isso que está sendo dito aqui, ó. Palavra da verdade. A palavra, que palavra da verdade é essa? A palavra do Eterno. E essa palavra da verdade, que é a palavra do Eterno, é a mesma que é o Evangelho. Ou seja, a palavra de Deus é o Evangelho. Isso é uma coisa simples, né? Todo mundo sabe. Mas você sabe qual é a palavra de Deus? Porque muitos dizem, não, a palavra de Deus é a verdade. Mas qual foi a palavra que Deus disse? Nós vamos ver aqui, ó, no Salmo 119, versículo 160. Esse salmo, irmãos, vocês vão ver vários estudos utilizando. Por quê? Para um romano, uma pessoa com a mente romana do século 21, a verdade é algo subjetivo. Por exemplo, o pecado é algo subjetivo, é algo que o homem define. Mas nós temos que entender que a Bíblia foi escrita por judeus e para judeus. Não judeus daquela época, mas eu digo judeus israelitas, para o povo de Israel. Porque Judá é uma das 12 tribos de Israel. Então, quando eu digo judeus, é um sinônimo do povo de Israel. Então, essa palavra é para um povo específico. Então, quando você lê hoje uma palavra chamada verdade na Bíblia, você tem que entender qual era a verdade para um judeu daquela época que estava escrevendo isso. Certo? Você vai ver aqui no Salmo 119, versículo 142 e versículo 160 também, diz o seguinte, ó, 142, ó. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Opa, mas aqui não está dizendo que a palavra de verdade, da verdade, é a mesma que o Messias disse lá: santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Se a palavra do Eterno é a verdade, se a palavra do Eterno é a lei, e se a lei é a verdade, logo tudo gira em torno de uma coisa só. Você vai entender que o Evangelho também é a mesma coisa. É tudo a palavra do Eterno. E você vai ver aqui, ó, diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos, dos teus mandamentos, dura para sempre. Nós vemos também no livro de João, capítulo 1, versículo 1, nós vemos que o próprio Messias é essa palavra. No princípio era a palavra, aqui está o verbo. Deixa eu ver se tem alguma tradução aqui que possa aparecer. O livro, vamos ver isso aqui. Ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Eterno, e a palavra era o Eterno. Ou seja, essa palavra, essa Torá, essa palavra da verdade, que nós vimos que é a lei do Eterno, que é a sua palavra, a sua vontade, ela estava no princípio, que era o Messias, era a palavra, era a lei, e essa palavra estava com o Eterno, e essa palavra era o próprio Eterno. Por isso que o Messias diz lá, ó, o Eterno é Espírito, importa que seja adorado em Espírito e em verdade. Quando o Messias está dizendo isso, que o Eterno é a própria palavra dele. E aqui diz, ó, e a palavra tornou-se homem, veja só, e viveu aqui na terra entre nós. A palavra do Eterno, a sua lei, as suas instruções, a sua vontade, virou carne, que foi o nosso Messias. Por isso que ele andou segundo a vontade do Pai, e não segundo a vontade desses homens que queriam tomar o reino à força. Então vamos lá, continuando. Que já chegou a vós, como também está em todo mundo. Chegou o que em todo mundo? A palavra do Eterno, a Torá, as instruções, o testemunho do Messias, dizendo que não era o pensamento farisaico da época que valia, e sim somente a vontade do Eterno. E já vai frutificando, como também entre vós,
desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça do Eterno em verdade. Quando você conhece a graça do Eterno, você começa a praticar os mandamentos, você está debaixo de sua proteção, você está debaixo da sua graça. Então, quando você está fora dessa palavra, amados, infelizmente, você está fora da graça. Porque a graça é justamente quando você está sob a proteção do Eterno e de repente você dá uma escapulida e cai. Então o Eterno vai lá e traz você de volta. Agora, quando você está deliberadamente fora da vontade do Eterno, você está fora completamente da graça. Tá certo? Então nós vamos continuando aqui, ó. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro do Mashiach, ou seja, um fiel temente do Mashiach, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. O Espírito é a palavra do Eterno. Certo? Nós temos que entender isso. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, veja, desde que o dia que ouvimos o quê? A palavra do Eterno, não cessamos de orar por vós. Desde que ouvimos, né, esse testemunho que Epáfras falou sobre o povo, não pararam de orar por esses irmãos, né? E pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Agora, vamos lá. E pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Da vontade de quem? Do Eterno, certo? Então, Paulo está pedindo que esses irmãos estejam cheios do conhecimento da vontade do Eterno. Agora vamos ver o que é a vontade do Eterno, não segundo uma visão romana do século 21. Vamos utilizar a própria Escritura para poder saber qual é a vontade do Eterno. E nós vamos ver isso, primeiramente, em Oséias. É um texto muito conhecido pelos cristãos, mas infelizmente parece que está com... É como o Eterno diz, né? Está com o véu, né? Esperando que o Messias tire. Porque você lê um texto desse aqui e você não compreender qual é a vontade do Eterno. Veja só. O meu povo é destruído porque não me conhece. Deixa eu botar na versão Almeida normal. Aqui está o livro. Vamos usar a versão que os cristãos, né, que os nossos irmãos têm, que eu tenho aqui também. A fiel, né? Almeida fiel. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei para que não fosse sacerdote diante de mim. É justamente isso que eu estou lendo aqui, ó. Guardando, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento do Eterno. No versículo 9, perdão, estava. Por essa razão nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, para pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Ou seja, nós Paulo estava orando para que esses irmãos, como eles estavam firmes no testemunho do Mashiach, compreendendo e lendo a Torá, os profetas, incluso também o testemunho dos apóstolos, esses irmãos fossem cheios do conhecimento da vontade do Eterno e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Agora nós vamos ver aqui, ó, cheios da vontade e do conhecimento da sua vontade. Aqui a gente está lendo, dizendo aqui, ó, que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque rejeitou o conhecimento, eu também rejeitarei para que não seja sacerdote dentro de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Veja que rejeitaram o que? A lei do Eterno. Ao rejeitar a lei do Eterno, esse povo faltou conhecimento para ele, rejeitaram o conhecimento dele e o Eterno os rejeitou. Então, quando você vê que Paulo está pedindo para que esses irmãos em Colosso fossem cheios do conhecimento da vontade do Eterno, era justamente isso, conhecimento dos mandamentos do Eterno. Certo? Então, quando você hoje escuta que a lei foi abolida por Cristo, qual lei? Você tem que pesquisar, vá a fundo, não fique parado. É isso que nós pedimos. Então,
Vamos a outro texto aqui, está em Deuteronômio, capítulo... Deixa eu botar aqui, tá aqui. Esqueci aqui embaixo. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13. Veja o que é a vontade do Eterno. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, ó a vontade do Eterno, ó o que o Eterno pede de vocês, de mim e de você. Não diga que Israel passou, tá, irmãos? Porque só há promessa para Israel. Não há promessa para um povo diferente de Israel. Leia lá Jeremias capítulo 31 e verso 31. A promessa da nova aliança diz que há uma promessa para a casa de Judá, os judeus que estão lá em Judá, hoje em Jerusalém, e para a casa de Israel. Não há para a casa de Israel e casa da igreja fulano de tal e igreja do pastor ciclano. Não, é para o povo de Israel. Então quando eu digo agora pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, é a vontade do Eterno, senão que temos o Senhor teu Deus, isso é simples, temer o Senhor, que andes em todos os seus caminhos, andar nos caminhos do Senhor, e o ames, amar o Senhor, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e servir o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Veja o que é tudo isso, ó. A vontade do Eterno, que o Eterno pede de você, o que é temer o Eterno, o que é andar em seus caminhos, o que é o amar, o que é servir ao Senhor, ser um servo do Senhor, com todo o teu coração e toda a tua alma, que guarde o que? Os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Ou seja, quando era que o Eterno estava dizendo que era a vontade dele, o Eterno não muda. Veja, a vontade do Eterno é temer o Eterno, andar nos seus caminhos, o amar, o servir com todo o seu coração. E ele especifica dizendo que hoje eu te ordeno. Então não é no futuro te ordenarei. Não é no futuro te ordenarei. Aqui é que hoje eu te ordeno. Então os mandamentos que foram dados nos 5 primeiros livros da Bíblia são essas a vontade do Eterno. Que esses mandamentos se tornaram em carne. O Messias, Yahushua HaMashiach, conhecido como Jesus. Ele se transformou em carne. Os mandamentos do Eterno, para que nós possamos conhecer a vontade dele, amando, já que nós não amamos um papel escrito, que nós sabemos que esse papel escrito está a palavra do nosso Criador, o Eterno envia seu Filho em forma de carne para que uma pessoa, não é possível que uma pessoa morrendo por você não ame. Entendeu? Vamos continuar, irmãos, que senão fica muito longo. Aí complica mais um pouco. No capítulo 6 do mesmo livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 24, fala o seguinte, ó. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo, marque essa palavra, perpétuo bem, para nos guardar em vida, para nos dar vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça. Veja o que será para o povo justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, essa é o conhecimento da vontade do Eterno. Para finalizar, porque muitos vão dizer, olha, só tem no Antigo Testamento isso aí, né? Só tem no Antigo Testamento, irmãos. Vamos ver no Novo Testamento se Paulo, o próprio Paulo que escreveu Colossenses, o que é que ele acha do que ele está falando nisso aqui, ó? O que é andar no conhecimento, ser cheio do conhecimento da vontade do Eterno. Vamos ver para Paulo o que é o conhecimento da vontade do Eterno. Está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte, ó. Eis que tu, que tens sobrenome judeus, repousas na lei, na Torá, nos ensinamentos, na instrução do Eterno, e te glorias no Eterno. Agora veja o que é a vontade do Eterno. E sabes a sua vontade. O que é a vontade do Eterno? Repousar na lei. Você fazendo isso, você vai ter a glória do Eterno.
Ou seja, repousar na lei é você ter a glória do Eterno e saber a vontade do Eterno. E prova das coisas excelentes, sendo instruído por lei. Olha o que Paulo está dizendo. O que é a vontade do Eterno? É justamente repousar na lei. Lá no Salmo 1, versículo 1 diz, no versículo 1 e 2, diz: mas medita na lei do Senhor de dia e de noite. Né? Essa é a vontade do Eterno. Então, vou até ler aqui para vocês, no Salmo 1. Né? Não se assentar na roda dos escarnecedores, não andar no conselho dos ímpios. Né? Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tá certo? Então, para Paulo, justamente, essa era a vontade do Eterno. Por isso que Paulo diz, olha: pedi que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. No versículo 10 diz, ó: para que possais andar dignamente diante do Senhor, guardando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento do Eterno. Lembra lá do que é o conhecimento que a gente falou lá em Oséias? Lembra lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13, que a gente viu qual é a vontade do Eterno, o que é conhecer o Eterno. Mas eu vou dar outros versos para que vocês possam compreender, tá? Eu não vou deixar só nisso, não. Vamos lá dar mais versos para os irmãos. No capítulo 6 do Deuteronômio também, no versículo 16 a 18, diz o seguinte, ó: não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentaste em Massá. Perdão. É isso mesmo. Diligentemente guardareis o Senhor vosso Deus, guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos, os seus estatutos, que te tem mandado. E farás o que é reto, olha o que é andar dignamente, ó, andar em retidão perante o Eterno. E bom aos olhos do Senhor, veja o que é bom para os olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possua a terra, a qual o Senhor jurou para dar aos seus pais. Nós que estamos, irmãos, indo para o segundo êxodo, qual vai ser a via de regra para que nós possamos estar em conformidade com esse reino que estará para nós lá? É o seguinte, como eu estava dizendo ontem no Shabat, se vocês pesquisarem, eu vou fazer um estudo sobre isso também, como vai ser no reino dos céus. Vocês imaginam que vai ser o quê? Vai ter carnaval, festa de Natal, festa de Páscoa do Coelhinho da Páscoa, vai ter futebol, cerveja, mulheres andando seminuas, prostituição, promiscuidade. É isso que vocês imaginam que vai ter? Eu não sei qual é o pensamento do povo hoje. Eles estão passando agora pelo martírio, indo para a igreja todo domingo, e depois vão viver em paz. Mas o que está escrito é diferente disso, irmãos. O que está escrito é que a Torá do Eterno, o Eterno voltará a ter uma teocracia na terra, que o povo estará sob a regência dos mandamentos divinos, e que esse momento que nós estamos tendo agora é uma preparação para o futuro. Porque se nós passarmos, irmãos, obedecendo os mandamentos do Eterno num mundo tão caótico, onde não se é permitido quase guardar os mandamentos do Eterno, imagine quando o Eterno estiver na sua teocracia. Vai ser muito mais fácil, porque você já passou por uma prova. É como você ir para uma festa onde haja um tipo de traje determinado, por exemplo, um traje, eu não sei se usa-se hoje, esporte fino, ou vamos supor que o homem só pode entrar de paletó e gravata e a mulher de vestido longo. Eu não sei que tipo de festa é essa. Mas aí você vai chegar lá nessa entrada da festa de sunga. Você vai ser permitido entrar? Então o Eterno deixou, irmãos, os seus testemunhos, os seus mandamentos, né, a vontade dele, o que é reto e bom aos seus olhos, para que nós possamos, no seu reino vindouro, estarmos em conformidade com aquilo que lhe foi ordenado. O Messias mesmo diz, olha, quando ele solta uma parábola falando que o rei, as bodas do filho do rei, porque ele chama alguns e eles não querem ir, e ele chama outros, e esses outros vão até a festa, mas lá ele encontra alguns que estão com as vestes erradas para tal festa.
então eles são retirados do reino do Messias. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, fala que muitos virão naquele dia dizendo: Senhor, Senhor, fizemos isso, aquilo outro. Mas ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade, se você olhar em grego lá, é a palavra anomos, que fala justamente da desobediência aos mandamentos divinos. Em toda a escritura você vai achar isso. Então, continuando, né? No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5, diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, veja, então sereis para mim propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Então, irmãos, o Eterno diz que se diligentemente nós escutarmos a sua voz, o que é a voz do Eterno? Guardar a minha aliança. Então sereis para mim uma propriedade peculiar entre os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis um reino sacerdotal. Pedro fala lá na sua carta que nós somos o sacerdócio real, nação santa. É justamente isso aqui, ó. O reino sacerdotal, o sacerdócio real, o povo santo, nação santa. Então, se nós somos isso, qual é a condição para isso? Para que nós sejamos esse povo? Guardar, de ouvires a minha voz e guardar a minha aliança. Aí nós estamos na nova aliança. Você está na nova aliança? Não está nem no estudo aqui. A nova aliança diz isso aqui para você, ó. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Veja a nova aliança aqui, ó. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos, e vos purificareis. Dar-vos-eis um coração novo, não é isso a nova aliança? Porém dentro de vós o meu espírito, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e observeis. Poxa, cadê a nova aliança? Não aboliu os mandamentos de Deus? Está aqui a nova aliança dizendo que o Eterno vai dar o seu Espírito. A gente viu que a palavra do Eterno, a própria palavra é o Espírito dele. Está dizendo que vai pôr dentro de nós o seu Espírito. E farei com que andeis nos meus estatutos e guardei o meu juízo. Por que eu digo que isso aqui que o Eterno vai pôr dentro de nós o seu Espírito? Porque eu digo que a Torá, a lei do Eterno, é Espírito. Porque aqui é a promessa da nova aliança falada por Jeremias. O Jeremias está associando, dizendo que porá dentro de nós, o Eterno diz que vai colocar o seu Espírito. Mas aqui em Jeremias, aqui é Ezequiel, mas em Jeremias, capítulo 31, versículo 33, diz, vamos ler o 31. Eis que vem dia, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daquele dia. Veja, porém a minha lei no seu interior. Oxê, não era o Espírito? E por que aqui é a lei? E a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e ele será meu povo. Não era o Espírito? E por que aqui está falando que é lei? Por isso que eu digo que a lei do Eterno é o seu Espírito. O Espírito do Eterno é a sua palavra. Eu fiz uma adendo aqui, não estava nem no script, irmãos, mas eu vou mostrar a vocês. E voltando a Colossenses, no capítulo versículo 10, que a gente está lendo aqui, ó, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento do Eterno. O que é frutificar em toda boa obra? O Messias fala aqui em Mateus, capítulo 17, versículo 17. O que é frutificar segundo o Eterno? E Jesus respondendo nos disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Perdão, irmãos, não é Mateus, não.
É verdade, não é isso não. É sobre a questão das... É no Mateus 15, versículo 13. 15, 13, fala o seguinte, ó. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, o que é que o Messias está dizendo aqui? Quando a gente está frutificando em toda boa obra, a gente está na obra do Eterno, que é a planta que o Eterno plantou aqui na terra, a árvore da vida, certo? E quando o homem desobedece, o homem está comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a obediência aos mandamentos divinos leva à vida. É a árvore que o Eterno plantou. E a árvore da dúvida, que é lá de Gênesis capítulo 3, que a serpente plantou no coração da mulher, o que foi a dúvida, se o que o Eterno estava falando era verdade ou não, essa será arrancada, que é o que esses homens estão colocando por sua própria devaneio, né, seu pensamento fútil, e eles estavam colocando justamente dúvida no povo, colocando fardos pesados, para que o povo não conseguisse cumprir os mandamentos. Na verdade, era uma cerca para que o povo não transgredisse os mandamentos da Torá, mas eles esqueceram justamente o mais importante na Torá, que era o juízo, a misericórdia e a fé, que está lá em Mateus 23, 23. Então, nós devemos sim praticar o juízo, a misericórdia e a fé. Só que com essas cercas que os homens colocavam, eles ficavam hipócritas, eles esqueciam de fazer justamente o juízo, a viúva, a misericórdia e a fé. Então, continuando, amados irmãos, a gente vai ver aqui no verso 11, 12, diz o seguinte, ó, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade e gozo, ou seja, os frutos do Espírito, os frutos da palavra do Eterno, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Aí eu pergunto aos amados irmãos, né? Onde está a herança dos santos no Novo Testamento? No testemunho do Messias. E o Messias disse que nós deveríamos ser imitadores dele. E o Messias nunca pecou, ele nunca transgrediu um sábado, ele nunca transgrediu as leis alimentares, ele nunca falou nada dizendo que iria abolir o mandamento do Eterno, porque se ele dissesse que iria abolir, é pecado. Se ele comesse algum animal impuro, era pecado. E se ele transgredisse o sábado, era pecado, ele não seria o Messias. O Messias estava transgredindo, irmãos, os mandamentos de homens. Eu vou fazer uma adenda aqui rapidinho. Por exemplo, já está aqui aberto, ó. Este povo, o que é que o povo, esses homens aqui cobravam o Messias? Que ele estava transgredindo a lei de Moisés, a lei do Eterno? Não, ó. Eles, porém, respondendo aqui no versículo 2, né? Porque transgrediram os teus discípulos a tradição dos anciões? É isso que eu estou falando. A lei oral que esses homens estavam implementando, os acréscimos da lei do Eterno. Por exemplo, eles diziam que se os homens comessem pão sem lavar as mãos da forma rabínica, eles estariam transgredindo o mandamento, porque estariam comendo um animal impuro, a mesma coisa que um animal impuro. Então, como é que isso é possível? Porque você não lavou as mãos do jeito que esses rabinos disseram, é a mesma coisa de comer um animal impuro? Então o Messias diz, ó, porque vós transgredis também o mandamento de Deus pela vossa tradição. É disso que ele está recriminando. Vocês estão transgredindo o mandamento de Deus, dando prioridade ao mandamento de Deus, o mandamento de vocês, do que o mandamento de Deus. Porque eles diziam, dizendo, honra teu pai e tua mãe, porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e tua mãe, quem maldisser seu pai e sua mãe, certamente morrerá. Aí eu pergunto aos que dizem que a lei de Deus é uma coisa, a lei de Moisés é outra. Quem disse isso aqui? Foi Deus ou foi Moisés? Porque está dizendo lá que quem escreveu isso foi Moisés. Mas quem ordenou? O Eterno. Isso não está entre os 10 grandes mandamentos. Isso é um mandamento por fora dos 10 grandes mandamentos. Apesar que está lá escrito, honra teu pai e tua mãe para que teu dia se prolongue na terra. Mas esse mandamento de que deve ser morto aquele que desonrar o pai e a mãe é outro mandamento por fora. E onde está aqui
a graça. O cara também está desonrando o pai e a mãe, deve ser morto, é o que o Messias está dizendo. Mas vós dizeis: qualquer que maldisser o pai e a mãe é oferta ao Senhor. Mas qualquer que disser ao pai e à mãe é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, não precisa honrar seu pai e sua mãe. Ou seja, um desses dois grandes rabinos, Hillel ou Shammai, eu estou dando um exemplo aqui, disse que se seu pai ou sua mãe precisasse de um dinheiro seu, você não precisava dar ele. Você dizia que aquilo era oferta ao templo, não dava ao seu pai e à sua mãe, pegava o dinheiro, gastava no dízimo, que era referente a você mesmo se alimentar. Tem um dízimo, que eu esqueci o nome agora, que você levava para o templo uma oferta e você comia com a sua família, com sua esposa, com a sua mulher. Então, você, em vez de ajudar o seu pai e sua mãe que estavam em necessidade, você fazia uma tremenda hipocrisia. Então eles davam a interpretação correta, que era misericórdia, principalmente a quem lhe gerou, para dar aval a uma interpretação injusta desses rabinos. Continuando ao estudo, né, nós vamos ver em Provérbios, né, também fala sobre essa questão aqui. Provérbios, eu anotei esse texto, mas eu não estou lembrado. Deixa eu só ver aqui. Capítulo 4, 18. Sim, é sobre a luz da aurora. Esse é um texto bem conhecido. Porque diz, ó. Isso foi sobre o versículo 10 que eu tinha esquecido de falar, né? Crescendo no conhecimento de Deus, ó. Então, o provérbio diz, ó: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até chegar ao dia perfeito. E está aqui no versículo 10 que diz que nós devemos crescer no conhecimento do Eterno, né? E a luz da aurora, nós sabemos que também a luz é um sinônimo da Torá do Eterno. Ali, aqui, ó, Salmo 119, versículo 105, se não me engano, fala que a palavra do Eterno é luz. Diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabemos que a palavra é a Torá, o Messias é a instrução, a lei do Eterno, o Espírito é a lei do Eterno. Tudo converge para a mesma coisa, irmãos. Não é que eu seja um judaizante, esqueçam isso, porque os pastores vão, como uma defesa, chamar você, a pessoa, de qualquer coisa, chamar de judaizante, desigrejado, qualquer coisa, mas menos, a única coisa que eles não vão fazer é pesquisar, certo?